Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 1º de agosto. Mais um capítulo nessa guerra pelo poder dentro da Eagle. John Textor e Botafogo de um lado, Michele Kang, Lyon, Ares Management, Iconic Sports e outros acionistas do outro. Mas agora, com o surgimento de uma figura externa, Evangelos Marinakis, bilionário grego que vem fazendo negócios com o Textor, se aproximaram bastante, e daí pode sair uma parceria muito mais estratégica do que vinha sendo. E claro, eu quero comentar sobre isso. Afinal de contas, todas essas situações, ação na justiça americana, ação na justiça brasileira, a Ares Management, a Iconic Sports e os outros acionistas sempre parecendo um passo atrás de John Textor. Meu irmão, tem tanta coisa acontecendo que é importante a gente colocar os devidos pingos nos is. Só que tudo isso eu vou comentar para vocês depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal também, clicando no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Sem contar que vai nos ajudar a alcançar a marca dos 61 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Inclusive, falando nisso, o botão Hypar aparecendo na sequência para você, assim que você deixar o like, clica nele também. Dessa forma, o YouTube distribui melhor o conteúdo e mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão. Vamos em busca dos 70 mil inscritos. Com a moral de vocês, chegaremos lá, tenho certeza disso. Dito isso, vamos em frente. Olha, nesse House of Cards da vida real, o John Textor, pelo menos na minha opinião, por hora, parece estar sempre um passo à frente da Ares Management, da Iconic Sports, da Michele Kang, naquilo que se refere ao controle, né? De deter o poder. Não é segredo que nessa altura do campeonato tentaram tirar o Textor do comando do Botafogo. Mas aí o Textor foi lá e mexeu os seus pauzinhos, né? Colocou uma ação na justiça americana, agora a justiça do Rio também definiu que as ações da Eagle estão congeladas, que o controle por hora da SAF Botafogo fica com o John Textor. E em meio a tudo isso, o sócio majoritário da SAF Alvinegra, ele consegue ganhar tempo. E consegue, claro, se aproximar mais ainda de um grande aliado que vem sendo uma figura cada vez mais presente no nosso noticiário. Estou me referindo, logicamente, ao Evangelos Marinakis, o bilionário grego que aqui no Brasil chegou a conversar com o Vasco, chegou a conversar com São Paulo, mas o Textor, percebendo que poderia ter mais um bilionário chegando ao futebol brasileiro e sabendo de tudo, claro, que estava acontecendo nos bastidores da Eagle, começou a agir. Começou a se aproximar de um aliado que pode se tornar ainda mais estratégico. Segundo Medeiros, numa apuração exclusiva dele, fica aqui o crédito, logicamente, o Marinakis pode colocar 100 milhões de euros para auxiliar o Textor na recompra da SAF Botafogo, passando a nossa SAF para o Eagle Football Group, que vai estar nas Ilhas Caimã. E é importante fazer essa separação, porque, conforme a gente já falou aqui nas nossas lives, o Textor não é muito criativo, né? Para poder dar nome para as suas empresas. Tudo é Eagle. É a Eagle Holdings, é a Eagle Football Group, que é uma subsidiária que comanda o Lyon. Agora é a Eagle Football Group, que também vai ficar nas Ilhas Caimã, e o Botafogo pode ir para lá junto do Molenbeek, enfim. Na questão dos nomes, acaba confundindo a galera, mas a gente ajuda aqui, botando os devidos pingos nos is. Segundo o GE, num primeiro momento, até para ter celeridade nesse processo, o Marinakis não seria majoritário, mesmo colocando essa grana. O Textor seguiria como majoritário para poder resolver tudo. Mas num segundo momento, aí sim o Textor passaria a ser minoritário, repetindo, segundo o GE, tendo autonomia para administrar o Botafogo, mas dentro do grupo, ficando numa posição abaixo do Marinakis. Ou seja, existiria grande possibilidade, claro, da gente passar a integrar essa rede multiclubes do grego. E aí, não dá para a gente dizer que vai ser maravilhoso, nem dá para dizer que vai ser ruim. A gente tem que aguardar o desenrolar dessa história. Porque tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte. Muita coisa mesmo. Negócios dessa magnitude não são resolvidos num estalar de dedos.
Normalmente você tem questões jurídicas, a parte de lá pode ter um entendimento diferente da do Textor, e isso é super comum. O Textor, sempre que tem um entendimento muito na visão dele, ele leva para a justiça, justamente para brigar por aquilo que ele acredita é do direito dele, e claro, para defender os seus interesses, mas é algo para a gente ficar acompanhando bem de perto. Eu lembro que quando a gente fez a live aqui, onde o Ricardo trouxe todos os elementos dessa relação, que a fervura veio ficando cada vez maior, né? Então, quando o Ricardo trouxe todos os elementos dessa história, muitos torcedores que não gostam de debater assuntos mais espinhosos começaram a falar que a gente era semeador do caos. Começaram a dizer que a gente queria criar tumulto, mas não. Onde há sinal de fumaça, há fogo, não é? Então você precisa ficar atento. Você precisa prestar atenção nos elementos. E estava muito claro e evidente, através das notícias, através de conexões que você vai fazendo, de informações aqui e ali, que tinha algo muito importante acontecendo dentro do grupo. Nós não podemos jamais fechar os olhos para aquilo que está acontecendo dentro do grupo. Jamais. Porque, afinal de contas, fazendo parte de um grupo multiclubes, o que ocorre nas outras equipes, nas movimentações de bastidores, nessa guerra pelo poder, é do nosso interesse. O Textor, não fosse o contrato bem amarrado com o Botafogo Associativo, com o Botafogo de Futebol e Regatas, neste momento, ele poderia estar fora do Botafogo. Inclusive, para essa ação da recompra das ações, isso chegou a ser, colocado à mesa. Não conversaremos sobre a recompra enquanto você não deixar o controle do Botafogo, porque existe conflito de interesses. É o que diz o lado de lá. Mas é claro que o Textor não é otário. O Textor não vai simplesmente largar o poder no Botafogo, largar o controle do Botafogo e depois acreditar que a Ares Management, a Iconic Sports e todos os demais acionistas vão olhar para ele, vão achar os olhos deles muito, muito bonitos e aí vai chegar e falar, não, Textor, beleza, a gente vai vender aqui para você numa boa. Não dá, né? E por isso mesmo, a ação na justiça brasileira, na justiça do Rio, se torna tão importante. Congelando as ações da Eagle e mantendo o controle com o Textor enquanto isso não é resolvido. E aí ontem, eu quero destacar aqui nesse vídeo, uma fala do Ricardo que é muito importante e eu concordo plenamente. O Botafogo Associativo teria por obrigação escutar todas as partes. Eu sei que o João Paulo, presidente do Botafogo, está fechado com o Textor. E tá tudo bem, ele está fechado com o Textor. Mas nessa hora, você precisa escutar o que vem do lado de lá. O que seria o pensamento para a SAF Botafogo caso a gente passasse para o guarda-chuva da Ares Management? Como que seria essa relação? Escuta o que tem para ser dito. Assim como você vai escutar o que o Textor vai falar sobre essa parceria com o Grego. Escute todas as partes, avalie tudo que vai ser dito e tome a decisão. Não é isso que vai acontecer, a gente sabe disso, mas é o correto. O correto seria o João Paulo, na defesa dos interesses do Botafogo, escutar todas as partes envolvidas. Repito, não é isso que vai acontecer. Ele está fechado com o Textor, independente de qualquer coisa. Muito torcedor vai falar que ele está certo, mas nos negócios você precisa ouvir todas as partes. Você precisa escutar quais são os planos para o Botafogo. É fundamental isso no meu entendimento também. Mas, repito, não é isso que vai acontecer. O João Paulo já deixou bem claro que a visão dele é seguir o Textor e, pelo que parece, cegamente, inclusive. E esse cegamente, sim, pode ser perigoso. Mesmo que a gente tenha um grande apreço pelo Textor, a gente não pode simplesmente ignorar tudo que vier a acontecer, porque não, estamos fechados somente com o Textor para sempre. E a vida não é assim. Tá? Só queria fazer essa ponderação nesse momento. Conforme eu disse, tem muita coisa para acontecer. A gente, claro, vai colocando os devidos pingos nos is, mas por hora, pelo que tudo indica, o Botafogo vai passar, vai ser recomprada, a SAF Botafogo vai ser colocada na Eagle Futebol Group das Ilhas Caimã, e aí essa parceria entre Textor e Marinax vai ficar cada vez mais forte. Ah, Vitor, e depois?
Com o Marinacci vindo a ser o majoritário e o Textor minoritário, mas tendo autonomia para gerenciar o Botafogo. Como é que vai ser? Não sei. Não sei porque tem muitos elementos ainda que a gente não faz ideia de como vai ser a estrutura no momento prático. O Textor é alfa. O Marinacci é alfa também. São 2 bilionários que gostam de ter o controle. São 2 bilionários que gostam de ter o poder da canetada. Como que eles vão se entender em relação às ações, aos movimentos dentro do Botafogo? Inclusive, para ajudar no esclarecimento, tem muito torcedor que ficou confuso, né? Como é que o Textor pode ser minoritário na SAF, no controle, se ele detém o controle da SAF? Porque não é a figura física, não é a pessoa física do Textor que detém os 90% da SAF. É a Eagle Holdings. Isso precisa ficar muito claro. Se você muda a composição societária de quem vai ter o controle da SAF Botafogo, isso significa dizer que o Textor pode ter menos poder dentro do novo grupo. Vai depender de quanto o Textor vai aportar e quanto o Marinacci vai aportar. Segundo o Medeiros, conforme eu disse, 100 milhões de euros. Ou seja, a gente vai ter que ver qual vai ser a composição ao longo do tempo. Eu acredito que isso não vai demorar tanto assim para se resolver. Surgiu até uma notícia dizendo que seria papo de 30 dias para o Textor fazer a recompra. E como o Textor se movimentou na ação americana e na justiça brasileira, na justiça americana, melhor dizendo, e na justiça brasileira, eu também tenho que pontuar que isso pode ser fundamental para que o lado de lá não queira arrastar essa briga por meses e meses a fio, né? Então vamos ver como que vai acontecer, mas é algo, claro, para a gente ir acompanhando conforme a gente está fazendo, porque é um assunto extremamente importante, é o futuro da SAF Botafogo, a direção que a gente vai tomar, quem vai estar no comando, enfim, coisas importantes aí pela frente. Na hora do almoço eu vou estar de volta, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso e também, claro, sobre os jogos do fim de semana. No domingo tem Botafogo e Cruzeiro e eu espero, claro, que o Botafogo saia vitorioso. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!